Então, boa noite. Boa noite, Bruno. Eu sou Cláudio, conhecido como Cláudio Bull. Atualmente, no momento, eu dou aula, uma coisa que eu sempre fiz, e ao mesmo tempo também toco esporadicamente em algumas festas e tem uma banda, né, basicamente estou ligado a duas bandas, uma que é a Super Quadra, que está nesse processo de gravação de um disco, e a outra é o da Silva, que é uma banda nova, assim, é um projeto novo. Então, Cláudio, na sua apresentação você falou das coisas que você faz, obviamente, atualmente, né? Mas parte do objetivo da segunda temporada, uma coisa que eu tenho frisado sempre aqui no programa, é registrar o que acontecia em Brasília no final dos anos 90 até mais ou menos a metade dos anos 2000, entendeu? E nisso você é uma pessoa que tem muita história, e uma história que às vezes eu acho que é difícil de ser resgatada hoje em dia. As pessoas não têm muito acesso da internet, tem muito pouca coisa. Então, assim, eu queria que você situasse a gente de como é que era a sua vida no meio artístico, no meio cultural de Brasília, nos anos 90. Como foi que você começou e que projetos você estava envolvido nessa época, entendeu? Bom, na verdade, sim, eu comecei como fanzineiro no início dos anos 90, né? Eu tinha um fanzine chamado Heaven, e esse fanzine é um fanzine de indie rock, assim, basicamente, coisas alternativas, né? Inclusive, na época, esse conceito de alternativo, indie, estava meio que se firmando. Aí, a partir dessa primeira experiência, eu comecei de maneira bastante tardia e sem nenhuma intencionalidade, a mexer com bandas, assim. Como eu conheci uma galera por causa do Zine, aí logo eu já criei uma primeira banda chamada Ultraviolet, que era o pessoal da Oz e da Low Dream junto, que era uma galera meio que eu conhecia bastante. Em que ano que era isso? Tipo 92, 91, 92. Era formada por quem? Você e o pessoal que A banda era o Nego Moçambique, era o Marcelo, o Juliano, o Andrezão, que tocava na Oz, e de vez em quando aparecia o Juarez, que era um cara que tocava com o Filho de Mengele, assim, que tocou bateria por um tempo, mas era mais basicamente assim, meio que essa galera. E aí que vai ser a origem do Divine, assim, né? O Divine's Man, que era esse pessoal. E vocês se organizavam também pra produção ou funcionava mais como banda mesmo no trabalho? Então, aí que tá. Como eu era, tipo assim, fanzineiro, eu sempre gostei de produção. E aí depois, mais tarde, a gente vai meio que assumindo meio essa história, sabe? De se autoproduzir, assim, do autor como produtor, assim. Acho que a gente assumiu muito essa postura, assim, ó, na segunda metade dos anos 90. No primeiro momento não, era uma coisa mais solta, mas depois isso foi tomando um corpo imensamente grande, assim. A experiência foi, acho que, levando justamente a isso. E por outro lado, assim, se você também não fizesse, não tinha como, né? Eu lembro que uma vez eu recebi um e-mail de um moleque, assim, puto, falando assim: ah, você é um babaca, todo show que tem em Brasília você toca. Eu falei: claro, eu que faço, né? Entendeu? Sabe assim, o cara puto, sabe? Eu tô fazendo o show, faz o show, sabe assim. Ou você organiza ou não tem show, né? Entendeu? Se você não fizer, não teria como, assim. O que te levou a entrar no mundo do rock, a montar uma banda? Qual foi aquele impulso inicial? Então, na verdade, esse esquema que eu disse no início, que era a questão de ser fanzineiro, assim. Acho que eu não entrei, eu fui empurrado pra história. Mas musicalmente, assim... Não, eu sempre gostei meio de música, eu achei que eu poderia até virar um crítico, um jornalista, assim, entendeu? Mas eu não curtia muito essa ideia de ser jornalista. Você nunca pensou em tocar, Cláudio? Oi? Nunca pensou em tocar? Não, eu gostava da questão mesmo do show, mas eu gostava muito mais de tocar como DJ, sabia? Essa coisa sempre chamou muito mais a minha atenção desde moleque, assim.
Sempre gostava de ir só em festa, sempre fiz isso desde moleque. Mas de tocar uma banda mesmo, de ter assim, olha que guitarrista massa, eu quero me espelhar no cara, olha que vocalista lindo, eu quero... Não, nada disso, assim, foi meio que uma coisa meio que... Mas como que você se viu vocalista? Alguém falou, pô, Claudio, você podia cantar, ou você um dia acordou e Não, falou, alguém não. Eu escrevia umas coisas, algumas pessoas liam e falavam, caramba, essas coisas são tão legais, você escreve que você não canta, porque ninguém vai ler se você publicar. É verdade. Assim, ninguém vai perder tempo da sua vida lendo o seu livrinho de poesia. Por que você não canta isso? Acho que foi o número 1, assim, porque eu fui lá, pô, acho que eu vou fazer isso. Aí eu juntei a galera e eu gostei. Aí eu gostei da situação. Tanto que eu comecei, tipo, eu já tinha 23, 24 anos, eu não era moleque. Não foi aquela banda da escola, de conhecer a galera, parará. Tinha uma coisa muito mais de discutir banda, falar de banda antes do que de montar realmente uma banda, assim. Apesar de ter muita atenção, de gostar muito de música, mas não tinha essa ideia primária, assim. Foi uma coisa meio que depois, que acho que dá essa certa esportiva que eu tenho pra mexer com a coisa até hoje. A Divine era uma banda pretensiosa? Ou não? Porra! Cara, todo mundo dizia... Porque no Brasil eles acabam confundindo duas coisas. A gente queria fazer as coisas da melhor forma possível, as pessoas acabavam entendendo isso como pretensão. Então, assim, eu achava que se eu fosse fazer um show, eu tinha que me preocupar com o cenário, eu tinha que me preocupar com a iluminação, eu tinha que me preocupar com a roupa, eu tinha que jogar serpentina, eu tinha que jogar confete. E a galera só pelo fato... Porque no Brasil... As bandas achavam nos anos 90 que você tinha que ser uma banda honesta, né? E banda honesta pra mim é picaretagem, não é honestidade. Sabe assim, era banda picareta. Você tem que fazer um show, brother. Então, tipo assim, eu acho que tipo assim, ninguém tá afim de ficar vendo você com a sua roupa de ônibus, você faz essa coisa, não sei você, que sabe? Você entendeu tudo errado da música pop, não é isso. E o punk acabou em 79, sei lá quando é que essa merda acabou. Então a galera vem com esse discurso patético, entendeu? E aí você quer falar e você quer fazer as coisas direito, aí a galera começa a dizer que você tá sendo pretensioso. Simplesmente não é nada disso, entendeu? Cara, assim, o Wilton é das pessoas mais tranquilas do mundo. Como é que você vai dizer que o Wilton é uma figura pretensiosa? Tá louco? Mas assim, muita gente dizia, mas é por quê? Porque a gente fazia tudo bacana, tinha contatos legais, eu conhecia muita gente interessante, entendeu? As pessoas davam bola pra gente, sabe assim? Então, isso é legal, assim, você conseguir isso no meio alternativo é uma coisa difícil, e a gente conseguiu essa moral. Mas longe disso, cara, eu acho que tinha muita banda honesta que era trilhões de vezes mais pretensiosa que a gente. Tanto que depois, quando todas as minhas bandas acabaram, eu nunca fui fazer nada, nenhuma terapia, nenhuma coisa, porque a minha banda não vendeu. Nossa, eu montei outra, entendeu? Eu só mudei minha pretensão de lugar, entendeu? Aonde você queria ter levado a Divine que você não levou? Ou você levou pra todos os locais que você gostaria de ter levado? Eu acho que o meu maior sonho da Divine é ter tocado no Rio com o público, porque o povo do Rio nunca entendeu a Divine, sabia? Isso foi sempre uma merda os shows no Rio de Janeiro, assim, não sei o que a galera não gostava. Mas eu acho que o que uma banda poderia fazer enquanto banda alternativa, e por exemplo, e a Divine tinha uma coisa que era meio autofágica, né? Tipo, esse nome de travesti, a banda é tudo errada, entendeu? Assim, é nome de travesti, já começa pra banda, letras com tom provocante, quando ninguém não dava a mínima bola pra isso, entendeu? Assim, guitarras que tem uma pegada muito anos 70, quando na verdade não estava acontecendo, e todo mundo tinha essa ideia de brasilidade. A brasilidade que a gente pegou em algumas vezes era candomblé, o povo tem pavor de falar sobre isso. Até hoje era o underground, assim, tinha tudo pra ser errado a coisa. Então eu acho que diante disso tudo, sabe assim, eu acho que a gente conseguiu fazer muita coisa. E esses shows, por exemplo, com essas bandas, a gente fazia tudo, a gente fazia contato com as bandas, trazia tanto que... Eu lembro que o Fabrício Nobre falou que uma das coisas importantes para depois surgir a cena de Goiânia foi ver o Barroco Trash aqui em Brasília, né, que foi com o Super Chunk. Tem um bofa que ele tá fazendo agora, o Sonar, que era um brother que ele sempre ligava, ó, Cláudio, estou trazendo isso e aquilo. Então a gente tinha mais ou menos uma rede para poder conseguir as coisas. Então eu acho super bacana, assim, sabe, de você estar se produzindo, assim. Mas eu acho que o que mais a minha grande lástima dessa história foi não ter conseguido fazer aqui um show do Tortoise com o Tom Zé, que a gente ia tocar, que era um festival super bacana que a gente montou. E na hora X que aconteceu, o Teatro da Casa Amador foi embargado pelos bombeiros. E a gente teve que romper todos os contratos, tudo que eu tinha feito, assim, né, com bofa. Então isso foi uma coisa triste, assim, porque deu errado, assim, deu completamente errado. Em relação ao público, você enxerga uma mudança de comportamento do público, o perfil do público, do rock? Eu acho que tem uma questão que o Spot falou uma vez que eu acho muito massa. Que ele falava que a cada dia a cena alternativa perdia uma pessoa, um fã, alguma coisa.
acho que nessa década deu uma como eu posso dizer, diminuiu o público, eu não sei bem a palavra agora. Assim, que nos anos 90 não acontecia, era aquela muvuca e tudo. Eu lembro, cara, de shows do Divine super lotados sempre, sabe assim, e é todo tipo de gente, assim. Eu andava na rua, encontrava os moleques com camisa do Metallica, que falavam que adorava, os riffs do Will, e outras coisas mais, assim. E hoje em dia não, você faz um show, você tem que chamar os amigos, e seus amigos vão, porque senão a coisa não funciona. E nos anos 90 não, tinha molecada, saía, tinha... Às vezes os amigos não vão, né, cara? E os amigos não vão também, já tudo velho também, né? Você tem que fazer um asilo pro povo ir, né? Não, você tem que fazer, isso é você sério, tem que só cara. redimensionar o lugar, entendeu? Eu trabalho numa casa noturna, eu vejo isso acontecendo, cara. Às vezes amigos vão e não descem pra ver o show, tá ligado? Ficam bebendo lá em cima. É verdade. Não tem renovação, sacou? A cada dia uma pessoa fica velha e não tem renovação, sacou? Isso, Pelo que eu consigo ver, a cena de Brasília naquela época era muito mais pra frente do que é hoje em dia, entendeu? Mas hoje em dia a gente tem mais recursos, sacou? Mais modos de espalhar o que é feito aqui. Por que você acha que naquela época a cena de Brasília era mais pra frente do que é hoje em dia, entendeu? Eu acho que é porque tinha um povo mais louco, sabia? Eu acho que a galera era mais louca. Hoje em dia o povo é tudo muito careta, assim, beira o fascismo, eu acho até. Sabe, assim, aquela coisa de execrar qualquer coisa que seja meio paranormal, sabe, assim, que não seja dentro da... Então, assim, eu acho que tinha uma galera meio que tinha uma certa confluência disso, que hoje em dia acaba não existindo. E as pessoas vão cansando, assim, e talvez eu não sei onde é que estão as pessoas loucas, talvez estão fazendo sertanejo, eu não estou por fora da onda, entendeu? Mas, assim, é uma grande retração dessa galera. Porque, na verdade, essa noção progressiva da tecnologia, ou seja, tá progredindo a tecnologia, o mundo tá ficando... Não, isso não tem nada a ver com o ser humano. Sabe, o agente que tá por trás da coisa é uma outra figura. Isso não vai impulsionar nada, assim, acerca... Na verdade, até acerca do próprio acesso, mas assim... E eu acho que a galera veio de uma onda meio da bagaceira, sabe, assim, que é os anos 90, pop brasileiro, da cultura política brasileira, da cultura brasileira... E é uma galera meio letárgica, né, assim, eu acho que então tem essa questão do povo ser mais louco, assim, eu acho, assim, ter muito mais expectativa do olho brilhar, hoje o olho de ninguém brilha, cara. São poucas pessoas. Excesso de informação acaba gerando um certo comodismo, é tudo muito fácil. Não, eu acho que as pessoas não têm acesso. Preguiça. Eu sou professor, eu lido com milhares de pessoas toda semana, eu acho que as pessoas não têm acesso de informação. Elas estão cada vez mais ocas. Sabe assim, por mais que elas ficam de frente de uma coisa, por exemplo, eu tenho várias canecas para observar nessa mesa, tem muitas informações visuais, mas eu só olho para essa galera. Ou seja, eles têm 1000 possibilidades para ver, mas eles acabam olhando só para essas cataratas do Iguaçu, Brasil. Você só olha para uma coisa, entendeu? E a gente acha que o povo está prestando atenção em tudo, e ninguém não está prestando, então, mas simplesmente está aqui. Então eu acho que claro que tem umas figuras que vão ser aquelas que vão desbravar tudo, com certeza. Eu acredito sempre na moçada, eu gosto muito disso. Mas a maioria vai continuar tendo o mesmo aspecto daquela época da sua escola, da minha época da escola, de fulano de tal. Entendeu? Então eu acho que tem assim, meio que essa elevada. E eu acho que a galera no final dos anos 90, assim, eu acho que o povo meio que tinha ainda essa vontade, assim, né? Isso, eu acho que a coisa foi meio que se perdendo. O século XX acabou, né? Então eu acho que essas coisas acabaram no século XX. Então tem que esperar pra ver. E por outro lado tá tudo mais pulverizado também, né? Tem muitas coisas acontecendo, que eu acho que é uma característica dessa última década, assim. Os anos 90 ele dá um ensinamento que é dessa questão do rock com eletrônico e com hip hop, ou que seja lá o que for. Eu gosto dessa... Claro que o rock já é assim desde os anos 60, mas vai dando esse processo de tecnologia, eu acho bacana. Mas assim, eu tô querendo falar acerca do depuramento estético do consumidor, entendeu? Digamos assim, é zero, tipo assim, é basicão. Se não fosse isso, você não teria o paradão sertanejo tomando conta de tudo, entendeu? Assim, acho que você nunca teve um momento tão monotemático da cultura de massa no Brasil como dessa era da bagaceira, que aí você pode juntar 1000 coisas, né? Música evangélica, Sandy, sertanejo, todo mundo usa muitas vezes o mesmo jeito de cantar, a mesma formulação e outras coisas mais. E aí as bandas indies e DJs e sei lá quem fica tentando fazer o contraponto, né? Então isso é
É uma característica diferente. E eu acho que as pessoas conhecem muito mais as bandas hoje porque tá tendo um monte de festivais. O Brasil tá mais rico, né? Então as bandas estão vindo tocar aqui. E essas bandas são apresentadas. Se também não viesse, eu acho que a galera ia sair não conhecendo nada.